E segundo o material publicado aqui, tanto na coluna do Guilherme Amado e que foi replicado aqui na revista Fórum, a informação é que a CGU confirmou que a refinaria foi vendida ali com valor abaixo do valor de mercado. A gente já tinha feito essa denúncia aqui em 2021 e 2020 também, já estava tendo essa discussão. Tanto que este material aqui, ó, publicado no UOL, deixa eu só aumentar o tamanho aqui pra gente falar, está daqui pela Júlia Fontes, traz o seguinte, ó: Petrobras vendeu refinaria na Bahia pela metade do preço, aponta estudo. Eu falei novembro de 2021, mas na verdade foi novembro de 2020, se não me falha a memória, que foi quando a refinaria foi vendida. A gente vai ver aqui já, eu vou trazer para vocês a confirmação desses detalhes. Mas enfim, vamos ver aqui os dados para não trazer informação falsa para vocês. Petrobras vendeu refinaria na Bahia pela metade do preço, aponta estudo. Uma análise realizada pelo Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis, o INEP, apontou que a Petrobras negociou a venda da refinaria Landulfo Alves na Bahia pela metade do valor que ela poderia receber. Ou seja, segundo o cálculo ali do INEP, a refinaria estaria avaliada ali entre 3 e 4 bilhões de dólares e foi vendida ali por 1 bilhão e 600 milhões de reais. Ou seja, ela poderia chegar ali a custar quase 20 bilhões de reais, entre 17 e 20 bilhões de reais, e foi vendida por menos de 10 bilhões. Então, dependendo da cotação, na verdade, ali do dólar do dia, ela foi vendida muito a mais, na verdade, que o valor, muito menos, na verdade, que a metade do valor. E essa denúncia a gente já tinha feito aqui, inclusive, na época desse fato. Segundo os cálculos do INEP, a RLAM, que é a refinaria Landulfo Alves Mataripe, né, que é lá na Bahia, está avaliada entre 3 e 4 bilhões. Na semana passada, a Petrobras anunciou que o grupo Mubadala, dos Emirados Árabes, venceu a disputa pela refinaria com uma oferta de... Ah, não, foi 2021 mesmo, perdão. É porque as negociações começaram antes, mas a concretização do negócio, se não me falha a memória, aconteceu somente em novembro de 2021. A Petrobras anunciou, né, que o fundo Mubadala Capital dos Emirados Árabes venceu a disputa pela refinaria com uma oferta de 1,6 bilhão de dólares, 1,65 bilhões de dólares. O INEP é o Instituto ligado à Federação Única dos Petroleiros, que representa os trabalhadores. A Petrobras afirmou em nota que a negociação foi realizada... que a negociação foi realizada a partir de uma faixa de valores que considera as características técnicas de produtividade e do potencial da refinaria, assim como cenários corporativos para o planejamento. E aí agora saiu o material aqui, como eu já disse, lá na coluna do Guilherme Amado, mas eu vou ler o material aqui publicado na revista Fórum pelo Plínio Teodoro, que traz o seguinte: refinaria da Petrobras foi vendida abaixo do preço para Sheik que deu joias a Bolsonaro de CGU. Petrobras fechou venda da refinaria Landulfo Alves para o fundo Mubadala um mês após Bolsonaro receber do Sheik Mohammed bin Zayed o estojo de joias avaliado. A gente já sabe que o valor não é 16 milhões e meio de reais. Eu vou ter de fazer essa correção aqui, porque a gente já sabe que o valor está um pouco abaixo disso, né? Foi feita uma reavaliação ali em torno de 5 a 6 milhões, que não é pouco dinheiro, continua sendo muito dinheiro, além dos outros presentes que o Bolsonaro recebeu. A auditoria da Controladoria Geral da União, a CGU, mostrou que a refinaria Landulfo Alves, que hoje se chama refinaria de Mataripe, que pertencia à Petrobras, teve seus valores subestimados na privatização feita durante o governo Bolsonaro, quando foi comprada pelo fundo Mubadala dos Emirados Árabes. O Mubadala Capital é um fundo de investimento sediado em Abu Dhabi, que pertence à família real dos Emirados Árabes e é controlada pelo Sheik Mohammed bin Zayed. Zayed foi quem presenteou Bolsonaro com as joias no valor, né, na época a gente estimava que seria 16 milhões e meio de reais e que seriam presente para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e foram surrupiadas pelo ex-presidente do acervo presidencial. A gente já sabe, né, que as joias ficaram apreendidas no aeroporto de Guarulhos, eles tentaram roubar, né, levar para os Estados Unidos da América para desfazer lá, não deu certo. O Bolsonaro, inclusive, está respondendo alguns problemas relacionados a isso, o Mauro César Cid também e outras pessoas, mas enfim, Bolsonaro recebeu as joias em outubro de 2021, durante a visita à Arábia Saudita. No dia 8 de novembro do mesmo ano, Bolsonaro atacou a Petrobras em nova viagem ao Oriente Médio. Para mim, o ideal é você ficar livre da Petrobras. Logicamente, privatizar para muitas empresas. Não pode tirar de um monopólio estatal e colocar no monopólio privado. Tem que fatiar isso daí, tá ok? Dias depois, a Petrobras fechou a venda da refinaria Landulfo Alves em Mataripe, a Selen, empresa criada pelo Mubadala Capital para administrar a refinaria, por 1 bilhão e 65 milhões de dólares, né? Cerca de 9 milhões, 10 milhões de reais. A refinaria REF
faz parte do Projeto Fio. Eu falei programa, mas era projeto. Projeto Fio, pelo qual o governo Bolsonaro planejou privatizar 8 refinarias da Petrobras, responsáveis pelo refino de 50% dos combustíveis no país. Imagina você que o Brasil já não tem hoje a capacidade do refino para poder atender o próprio mercado. A gente, inclusive, a ideia é que muita gente não sabe, né, da refinaria de Abreu e Lima, a refinaria de Passadina, que teve toda aquela polêmica que a gente sabe, inclusive, que culminou com denúncias contra o governo Dilma Rousseff. Um dos objetivos dessas refinarias e desse complexo de Abreu e Lima, a refinaria de Passadina, era que o Brasil também fosse autossuficiente no refino, porque a gente é autossuficiente na produção do petróleo, mas a gente não é autossuficiente no refino. Carlito, o refino serve para quê? O que é que sai do refino? Do refino sai o querosene, sai o gás butano, sai o óleo diesel e sai as misturas ali betuminosas para poder promover as misturas para se fazer asfaltagem da rua, por exemplo, asfaltamento da rua. E aí segue o material. A negociação fez parte do Projeto Fio, como a gente já falou aqui, e aí segue. Segundo informações de Guilherme Amado, do site Metrópolis, eu vou deixar a fonte original aqui para vocês seguirem também, tá? Vai estar no primeiro comentário fixo. A CGU diz que a avaliação da refinaria foi realizada entre abril e junho de 2020, nos primeiros meses da pandemia, em um cenário de grande incerteza sobre o futuro da cadeia de petróleo da economia brasileira e da mundial. À época, os indicadores para avaliação se concentravam em queda. Os preços de derivados de petróleo, as expectativas do crescimento do PIB pelo mercado e de preços futuros do petróleo do tipo Brent. Segundo o CGU, houve incoerência no fato da Petrobras privatizar a refinaria Landulfo Alves em Mataripe, enquanto pediu ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, com quem assumiu o compromisso de reduzir participação no refino, em mais uma manobra entreguista do governo Bolsonaro. Mas, como a gente já sabe, né, fazer ali parte do projeto para concluir a implementação do tal Projeto Fio. Dessa forma, a empresa aguardaria a turbulência causada pela pandemia e passar ali o preço para serem reajustados novamente. E é o que a gente consegue ver aqui, de acordo com o entendimento da CGU, que a avaliação foi feita em um momento específico que desse em conta que supostamente o valor poderia baixar da empresa, né, da refinaria Landulfo Alves. E, na verdade, o valor seria ali entre 3 e 4 bilhões de dólares. Eles conseguiram vender pela metade dos 3 bilhões, quase, né, que foi 1 bilhão e 65 milhões de dólares. Ou seja, a refinaria poderia ter custado 20 bilhões de reais, foi vendida por menos de 10.